Vamos lá. O vídeo de hoje, ele é de utilidade pública, principalmente se você for um profissional do audiovisual. Por quê? O que acontece que eu sinto, quando a gente é freelancer de audiovisual, rola muito um desencontro entre a gente e o cliente para quem a gente está prestando serviço. Então, na verdade, o vídeo de hoje ele é sobre briefing. O briefing focado para o profissional do audiovisual. Porque se tem uma coisa que eu percebo é que existe uma lacuna gigantesca entre o cliente, para quem a gente está prestando serviço, e a gente. Porque o que acontece? Muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer e ele não sabe dizer o que ele quer. Não só porque às vezes ele não sabe mesmo, como às vezes ele também não sabe como a gente vai chegar nesse resultado. E muitas vezes ele não sabe pedir, ele não sabe quais são as opções, ele não sabe do que a gente é capaz e até onde ele pode pedir determinados tipos de produto audiovisual pra gente. É por isso que muitas vezes o briefing ele é indispensável. Mas, Vitória, o que é briefing? O briefing ele é quase como se fosse uma entrevista do que o seu cliente quer. Quase que como se fosse uma definição muito clara de tudo que ele quer nesse produto que ele está encomendando de você. Então, o que acontece? Quando você tem o seu cliente, você vai prestar serviço para ele, é muito bom que vocês tenham uma conversa pessoal, por Skype que seja. E nessa conversa você tenta entender exatamente o que ele quer. Então, muitas vezes você faz uma listinha de perguntas. É legal que você leve referências para esse cliente, para ele entender o que você pode fazer como profissional e também muitas vezes pedir que esse cliente traga referências para você. E quando eu digo referências, nessa primeira parte do vídeo eu tô querendo falar de estética mesmo, formato de vídeo, formato de imagem. Em se tratando de peça de design, muitas vezes cores que você pode usar, cores que não pode usar, tipografias que pode usar, que não pode usar. Eu entrei nessa parte de design porque muitas vezes o que o cliente quer envolve motion graphics ou vinhetas, e isso envolve sim identidade visual, isso envolve sim design. E se o seu cliente não tem uma identidade visual, você não tem como fazer uma vinheta que se encaixe tão perfeitamente na empresa dele ou no produto que ele quer vender. Inclusive, eu vou fazer uma observação. Muitas vezes os clientes eles procuram a gente e eles nem têm identidade visual. Então, se você for um profissional que você é só de áudio e vídeo, faça parcerias com fotógrafos e com designers para que você possa propor para o seu cliente um produto mais completo. Assim você já faz um escopo, já faz um orçamento baseado em tudo que você deduz que ele vai precisar. Se ele for uma pessoa que está começando a própria empresa, ele vai precisar sim de uma identidade visual, ele vai precisar de um fotógrafo e ele vai precisar de você. Então, quanto mais você puder oferecer, mais você puder fechar esse cerco para ele, você na verdade vai estar ajudando ele. Aí você também mostra como você é um profissional que sabe o que está fazendo, que entende do mercado e você sai ganhando com isso também. Afinal, você tem um cliente e você vai ter o seu dinheirinho garantido. Agora, em se tratando só da parte audiovisual mesmo, é muito importante que você saiba, primeiramente, qual o tamanho do vídeo que esse seu cliente vai querer. Como eu já disse, se ele vai querer motion ou vinheta, porque esse é um orçamento à parte, motion graphics é um orçamento à parte, não são todos os editores ou profissionais do audiovisual que fazem motion, porque é um trabalho mais detalhado, é mais difícil, então muitas vezes a gente orça à parte. Se esse seu cliente vai querer material bruto, se essa captação que ele tá pedindo para você vai ter entrevistas, se esse vídeo vai ter entrevistas, né? Se vão ser mais de uma pessoa ser entrevistadas ou se vai ser mais de uma pessoa no vídeo, se esse vídeo vai ter imagens de cobertura, se você vai captar essas imagens, se você vai pegar essas imagens num banco de internet gratuito ou pago, isso tudo tem que estar listado. Se essa captação vai ter áudio, se não vai ter áudio, quanto tempo vai ter o vídeo final, não só ele bruto, mas quanto desse vídeo bruto você vai entregar para o seu cliente, porque tem cliente que às vezes pede para você editar tudo que você captou em um vídeo de 1 minuto e depois um vídeo de 1 hora, como se fosse um trailer do produto final que você está entregando para ele. E o mais importante, que foi o que eu jamais me dei mal, coloque nesse briefing, deixe claro para o seu cliente até quantas alterações ele vai poder te pedir. Porque isso acontece muito, você entrega, o cara fala que tá bom, não dá um mês, ele pede pra você alterar alguma coisa no vídeo. E aí você pode falar, amigo, já foi o prazo, né? Eu já fiz a alteração. Ou pior, quando o cliente pede 10 alterações no vídeo que você já entregou. Por isso fechar esse cerco através do briefing é tão importante, porque quanto mais perguntas, quanto mais diálogo tiver do que o seu cliente quer e do que você pode oferecer, menor é a margem de erro e maior a chance de você entregar um vídeo que acerte logo de primeira. É muito bom também você entender o tamanho do que o seu cliente quer, porque essa captação ela pode levar dias e isso vai entrar no orçamento. Aí nesse orçamento você vai ter direitinho quantas diárias vão ser de gravação e quantas horas de gravação vão ser por diária. E muitas vezes você acaba precisando recrutar uma equipe externa. Por exemplo, uma coisa que é legal de sempre ter na manga é um maquiador. Porque mesmo para institucionais que não precisem de muita arte, muita direção de arte,
um pozinho translúcido que seja uma base faz toda a diferença para quem vai aparecer na frente da câmera, porque a iluminação tem a capacidade incrível de deixar a gente horroroso, assim, de mostrar os nossos defeitos, e não é todo mundo que se sente confortável na frente da câmera. Tem que levar isso em conta também. Quem é que vai aparecer na frente da câmera? Às vezes é o seu próprio cliente, às vezes são pessoas contratadas por fora para fazer institucionais internos, por exemplo. Então, às vezes, você tem que orçar, assim, atores e atrizes que vão ser a cara do seu vídeo institucional ou da sua propaganda, que seja. Isso eu tô tentando falar de produtos de maneira abrangente. Esse produto audiovisual pode ser qualquer produto. Pode ser captação de evento, pode ser entrevistas realmente, pode ser institucional, pode ser um videoclipe, que seja. O briefing que eu tô falando aqui, ele é válido para qualquer produto audiovisual que você for orçar ou for vender ou for dialogar com o seu cliente. Uma coisa que eu também já me dei mal e eu acho muito relevante de falar é: coloque no seu orçamento e faça com que o seu cliente tenha em mente que você vai usar muito armazenamento. O que eu quero dizer? HD, às vezes um Google Drive, às vezes até memória interna de computador, porque às vezes os clientes eles querem que você tenha guardado o bruto com você caso ele precise futuramente. Então é legal deixar claro para ele se ele vai ainda usar esse bruto daqui a alguns anos, por quanto tempo você vai ter que ficar com esse material bruto, ou que seja deixar claro: ó, te entreguei o vídeo finalizado, eu vou apagar. Se você quiser que eu guarde, você vai me pagar mais por isso. Porque o que aconteceu? Já aconteceu muitas vezes de eu entregar o link pro meu cliente do meu produto final e ele não salvar, ele não baixar, e aí ele vir meses depois pedindo para que eu mande de novo, sendo que eu já tinha pagado. Isso é muito tiro no pé, tanto para mim quanto para ele. Então tem que estar conversado quem é que vai guardar o quê. Se ele quiser que você guarde, não tem problema, contanto que ele te pague para isso, porque um material bruto ele consome realmente muito espaço. Às vezes você precisa comprar HDs externos e eles não são baratos. Você precisa comprar espaço na nuvem, que também não é barato. Eu acho que o mais importante desse vídeo é que exista diálogo. Uma coisa que é legal de falar é que a gente que é freelancer, audiovisual que seja, a gente é prestador de serviço, ninguém aqui é chefe de ninguém. O seu cliente precisa de você e você precisa dele. Então, se não tiver diálogo, não vai funcionar. Quanto maior o diálogo entre você e o seu cliente, maior o entendimento, maior a chance dele te chamar para outros jobs ou te indicar para outros jobs. Nosso mercado, ele é pequeno, então a gente tem sim que pensar que a gente vai reencontrar as pessoas futuramente. Para fechar ainda nessa linha de raciocínio de diálogo que você tem que ter com o seu cliente, também esteja aberto a negociações. Como eu já disse no vídeo de mercado audiovisual, às vezes o cliente, a maioria das pessoas na verdade não faz ideia do que a gente pode fazer e do quanto custa o que a gente faz. Então, como eu já disse, tenha sim o seu piso, o seu valor mínimo que você cobra, mas esteja aberto a negociações. Muitas vezes o seu cliente pode te dar sim uma permuta ou prestar algum serviço para você em troca, não sei. Aí vai de cada um. Uma coisa que é legal de estar no contrato, no escopo que seja, se você tiver como exigir uma parte do valor do job adiantado, para que você também tenha uma ressalva, para que o seu cliente também não suma com seu trabalho feito e não te pague. Eu acho que isso também é legal de negociar, é legal para te deixar também seguro, para que você, né, tenha essa garantia de que pelo menos alguma coisa você ganhou com esse job. Porque isso acontece também, do cliente sumir e nunca mais aparecer. O contrário também acontece, muitas vezes tem prestador de serviço que some, fotógrafo que some com foto de evento. Eu acho que por isso que esse vídeo é importante, por isso que essa conversa é importante, para que nenhum dos dois saia prejudicado, para que nenhum dos dois perca tempo nem dinheiro com uma negociação que não deu certo. Se você vai fazer, faz direito, tanto se você estiver contratando, quanto se você estiver prestando serviço. Então fica aí esse vídeo, eu considero ele um pouco urgente, porque eu acho que todo mundo que está na área de audiovisual já cometeu esse equívoco, esses erros, e como eu disse, tem muito essa lacuna do cliente para o prestador de serviço, então conversem, ninguém é obrigado a saber de tudo, nem ele nem você, fiquem amiguinhos, sei lá, qualquer coisa, mas não deixe de dialogar, porque acho que diálogo é a chave de todos os setores, de todas as áreas, e eu acho que assim fica mais fácil todo mundo sair feliz. Você vai ganhar o seu dinheirinho, o seu cliente vai sair satisfeito com o produto, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!